lado de fora parecem fortalezas, são complexos penitenciários de segurança máxima. Grades por todos os lados e muros altos que têm a função de manter quem está lá preso. Do lado de dentro parece mais uma cidade, com regras e uma estrutura social própria. Este homem já esteve preso durante 6 anos no maior complexo penitenciário do Pará, o Presídio de Americana. Ele recorda dos dias difíceis vividos ali. Eu puxei uma em 93, 94, outro presídio em 96 e a mais pesada foi de 99, que eu saí em 2004. Não é nada fácil, é difícil. Entendeu? Lá é um lugar largado, um lugar imundo, entendeu? Se a gente não tiver uma mente, você pode ter certeza, ou a gente sai doido, ou a gente fica lá no hospital penitenciário que tem lá mesmo. A história no mundo do crime começou ainda na adolescência. Sem arma de fogo, as vítimas eram estudantes de escolas particulares de quem ele levava tênis e mochilas. Logo depois, passou a praticar assaltos à mão armada, se envolver em grandes roubos. Foi preso pela primeira vez em 1998. Dentro da cadeia, encontrou uma espécie de organização social própria. Vendia leite, vendia açúcar, vendia cigarro, entendeu? Celular, às vezes, os próprios agentes prisional. Aqui a gente está no mundo, lá dentro a gente vive em outro mundo, entendeu? O tráfico de drogas tem a presença tão forte na cadeia quanto nas ruas. No modo geral, quem leva é as mulheres. Tinha um camarada lá que atravessava de quilo de maconha para nós vender e depois pagar ele lá. Ou seja, existe um tráfico de drogas dentro da cadeia, assim como existe aqui na rua. Aqui fora. E o Tribunal do Crime, que julga, condena e executa, também funciona lá dentro. Eu tinha um respeito pelo crime que eu fiz. Ali eles me consideravam como qualquer coisa chegava até a mim. Como uma certa vez eu saí para um local, quando eu cheguei aquele jovem estava lá. A gente vai dar um jeito nesse jovem aqui, mas tu que vai dar a última palavra. Se tiver uma rixa mesmo, daqui de fora mesmo, pesada, mata mesmo. Não tem perdão. Dentro da cadeia mesmo? Dentro da cadeia. Mas não a pessoa vai assumir. Quem vai assumir é outra pessoa. Tem um amigo lá que veio com um artigo tão pequeno que já era para ele ter saído. Hoje ele já assumiu 2 homicídios lá dentro e até hoje ele está lá dentro. Se a pessoa se negar... Se a pessoa se negar, ela mesmo morre lá dentro. A situação dentro dos presídios no Pará e no restante do país não é novidade para as autoridades de segurança e nem para os órgãos de fiscalização. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, faz vistorias frequentes nas casas penais e descreve a situação com uma única palavra. Ela é grave. Cada casa penal hoje existe uma facção que domina. Isso é a nível de Brasil, não é só no Pará. É uma triste realidade que precisa ser enfrentada, que os estudiosos de segurança pública, os defensores de direitos humanos, os órgãos responsáveis pela fiscalização da lei de execução penal precisam buscar uma força-tarefa para enfrentar esse momento difícil. Além de gerenciar ações criminosas dentro do sistema penal, muitas organizações comandam ataques, assassinatos e o tráfico de drogas nas ruas, com a ajuda da tecnologia. No Brasil inteiro é uma realidade. O presídio, infelizmente, ele tem ainda esse aspecto de algumas pessoas de lá de dentro acabarem se comunicando com pessoas que de fora através do celular. Aqui no Pará não é diferente. Mas nós temos lideranças presas, isso é importante identificar que essas pessoas que são consideradas líderes por seus comparsas, elas estão presas, estão sob julgo do devido processo legal ao Estado.
estão à disposição da justiça. Infelizmente, algumas pessoas aqui fora buscam crescer no mundo do crime, praticando crimes, né? Às vezes orientadas por dentro, às vezes buscando uma autonomia aqui de formar uma célula dentro da facção. De janeiro a abril deste ano, a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará apreendeu em revistas nas unidades prisionais mais de 600 celulares, mais de 400 armas brancas, como facas e estoques, e quase 1.300 petecas de cocaína. Hoje em dia, uma das armas mais importantes para os criminosos que estão dentro da cadeia é uma que sequer tem munição. Essa daqui, olha, o aparelho celular. Só que das 46 unidades prisionais aqui do estado, apenas 6 têm bloqueadores de sinais de chamada. E aí a gente se pergunta como esses telefones conseguem transpor as barreiras de presídios de segurança máxima. A SUSIP admite que o alcance desse serviço não é o ideal, mas tem trabalhado principalmente com as tecnologias que evitam a entrada de drogas, armas ou celulares, além da capacitação dos agentes penitenciários para afastar denúncias de corrupção. Em 2017, a Corregedoria da SUSIP recebeu quase 400 denúncias de facilitação de entrada de materiais ilícitos por meio dos servidores. 15 viraram processos e, em 10 casos, os agentes foram exonerados. Quando nós temos uma informação de que existe um armamento que possivelmente ele tenha passado ou por meio de visitante ou por meio de algum agente de segurança, nós temos entrado com uma intensificação na revista, justamente para fim de encontrar esse possível armamento. Assim como a nossa Corregedoria tem trabalhado em cima de também intensificar essas apurações, né? O representante da Associação dos Agentes Penitenciários do Pará acredita que a falta de estrutura nas cadeias é a principal porta de entrada de mercadoria ilegal dentro dessas unidades. A gente lida com falta de equipamento, a gente lida com baixos salários, a gente lida com superlotação, que é o que prejudica muito, né, o bom desempenho do nosso trabalho. A própria fragilidade da Casa Penal pode fazer com que isso, né, aconteça de vir alguma coisa de fora para dentro, até mesmo através de jogar, né, alguém passar numa rua e jogar alguma coisa para dentro de um presídio, como pode acontecer aqui em algumas casas penais que se situam na região metropolitana de Belém. Nós temos intensificado, né, a questão desse controle de acesso junto com os servidores, na própria capacitação do servidor na escola penitenciária. Então nós temos intensificado essas instruções, né, para nós podermos ter uma maior efetividade nesse controle de acesso e a gente acabe, durante as revistas, identificando esse possível material que esteja dentro do cárcere, né, identificando e fazendo a retirada e fazendo os procedimentos que devem ser feitos. Ambiente inadequado para quem trabalha e para quem vive ali dentro. A última vistoria que os representantes da OAB participaram no Complexo de Americana foi em abril deste ano, logo após a tentativa de fuga, em que 23 pessoas foram mortas dentro do presídio. Entre as vítimas, um agente prisional. Essas imagens, cedidas com exclusividade, mostram um ambiente sujo e úmido nos corredores do CRPP-3, onde o tiroteio aconteceu. Comida espalhada pelo chão, situação parecida no Presídio Metropolitano 2, em Marituba, com grades enferrujadas, paredes sujas e lixo espalhado pelos cantos, sem falar na superlotação. Atualmente existem 16.760 detentos custodiados no Pará, mas apenas 8.630 vagas, o dobro da capacidade. A situação degradante deixa ainda mais distante a função de ressocializar detentos. Pessoas que vivem nessas carceragens por anos até conseguir um julgamento e, sob a pressão de um sistema social violento, voltam para as ruas, com dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. A cadeia deixa uma marca profunda na vida, que se parece com uma eterna prisão.
Mesmo que ela queira se ajeitar, esteja trabalhando, a sociedade olha ela com maus olhos. Eu fiz aquelas coisas erradas lá atrás, mas aquilo ficou lá para trás. Eu quero viver hoje outra vida, que todo mundo possa vir me olhar com os bons olhos. A vida pode ser diferente. Pode ser diferente. É difícil, mas tudo é a pessoa querer. Ao longo da série, mostramos a violência sob diferentes aspectos, a insegurança que cerca a vida dos policiais, assassinatos pelas ruas da cidade, o crime em atividade dentro das cadeias. São retratos da violência que atinge a todos. E você, como o medo tem mudado a sua vida? A SUSIP informa que o governo do estado investiu cerca de 72 milhões de reais na ampliação de unidades prisionais e que nos últimos 3 anos foram criadas mais de 2.000 novas vagas prisionais. A superintendência informa ainda que adota todos os procedimentos necessários para a limpeza e higienização das unidades. Com relação às fotos exibidas na reportagem, a SUSIP só vai se pronunciar após análise do material. A superintendência reitera que sempre manteve um diálogo aberto com o sindicato na busca de soluções possíveis para o problema enfrentado no sistema prisional e na garantia de condições adequadas de trabalho aos servidores. Eu agradeço imensamente a sua companhia. O Cidade Alerta fica por aqui, mas você segue